dia, Bota salve, a cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Hello, my friends e pessoas que love esse programa! Estamos começando! Como é que é em inglês? Tá, starting! Mais um Rolê CL, estamos falando aqui inglês igual o Eduardo Girão. Vocês não viram o Eduardo Girão falando inglês? Nós vamos mostrar no programa de hoje. Estamos começando mais este programa esquizofrênico aqui no ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira, no meu Twitter, nas redes sociais do ICL. Ao vivo, meio-dia e 11h30, tá? Beleza? Agora o mercado de investimento termina horário. Débora Maganha e André Campedelli agora transmitem o programa em rede, passa em TVs internacionais. Não, mentira, é lá no Maranhão, mas eu queria que passasse também. Eu vou ver se passa o Rolê Sério lá também. Agora estão terminando o horário certinho. Um beijo pra Débora e beijo pro André. Do traíra do Mindeluca. Para os deputados que mantiveram Chiquinho Brazão na cadeia, apesar das tentativas muito reiteradas dos bolsonaristas de libertar assassino, de botar o mandante do crime do assassinato da Marielle Franco em liberdade. Hoje é, obviamente, o tema principal deste pequeno programa, que conta com a participação de todos e todas vocês que assistem. Já darei os comments de vocês aqui no nosso chat. E hoje não temos a presença gigantesca de Guilherme Bessa fazendo a direção deste programa. Temos ela, primeira vez que ela faz o programa comigo, assim, mostrando o rostinho. Mostra o rostinho pra gente aqui. Olá, Bianca, tudo bem com você? I'm good, tô de boa. E tu? Não fala inglês mal que nem a gente, viu, gente? Faça o curso de inglês aqui do ICL da professora, que é bom demais. Meteu atestado. Eu sou contra quem mete atestado, por isso que eu venho todo dia trabalhar. Eu fiquei sabendo que quando eu tava fora deste programa, você criou um quadro novo nesse programa, que é o Prato do Dia. Tem isso agora? Tem essa maluquice agora? Não, tá com áudio, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Tá mutada no ar? Você, mas não tá dando tudo errado. Já começou bem. Hashtag burlada. volta Guilherme Bessa. Eu estou sem áudio, agora eu tô com áudio. Agora tá com áudio. Estão ouvindo agora a Bianca, Bianca Eu não Santa. estava no master. A quem Agora interessa tô ouvindo calar? a Bianca. É o A quem Guilherme que me interessa burlou. é o Guilherme. A quem interessa. Não vamos repetir tudo de novo, não. Vamos só seguir o Não programa. vou repetir. Um beijo, É isso. Bianca. Um bom programa. Não erre mais. Senão eu teria que falar não com vou o mais RH. errar. Mas Obrigado. a gente pode apresentar o prato? Pode apresentar o prato do dia. O prato que a Tá bom. Bianca criou quando eu tava fora. Cadê? O prato do dia. Beleza. Macarrão. É o que eu queria hoje. O meu sonho de consumo é esse. Hoje o Vamos prato do dia é ao alho e macarrão, ódio. alho e ódio. É o que temos aqui, alho e ódio. Eu Todos os adoro, dias. eu adoro as duas coisas, alho e ódio. Quem está também com muito alho e com muito ódio é ele, direto do Planalto Central. Está lá em Brasólia, o pequeno Guga Noblar com sua camisa clássica de bicicletinha. Muito ódio aos bolsonaristas que queriam meter o Chiquinho Brazão em liberdade, Guga. Bom dia. Bom dia, Bianca, Deluca, toda essa audiência linda. É isso, Bom né? A dia. hipocrisia reina. A hipocrisia, como sempre, reina na extrema-direita. É o cidadão de bem que depois vai lá e protege o criminoso, o assassino. É mais do mesmo, mas é legal que a gente expõe essa turma. Vamos contar para a galera com memes, vídeos e piadocas do Tá Pegando Fogo, roda a vinheta. Guguinha, nós traremos repercussões aqui para as pessoas. A notícia vocês já viram ontem no N2, ao vivo.
Hoje de manhã, eu, César Calejota e Vivian Mesquita falamos bastante sobre esse assunto também, então traremos mais repercussões aqui no Rolê CL com outra pegada, mas para quem estava em coma e acordou às 11h35 desta quinta-feira, os deputados na Câmara dos Deputados votaram em favor da manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, sem partido, ex-União Brasil, vamos lembrar, partido que ele ficou filiado a maioria do tempo, do Rio de Janeiro. A votação passou primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, presidida pela Carolina Detoni, do PL de Santa Catarina. Foi um show de horrores lá, a gente vai mostrar uns vídeos daqui a pouco para vocês. A votação 39-25 a favor da prisão na CCJ. E aí, da CCJ foi para o plenário da Câmara, eram necessários 257 votos para que Chiquinho permanecesse preso, a votação se encerrou com 277 votos a favor, 129 contra e 29 abstenções, votação apertadíssima, né, Guga? Só 20 votos de diferença para manter o acusado de assassinato da Marielle Franco, Chiquinho Brazão, na cadeia. Pois é, antes do meu comentário, a Maria Helena aqui dizendo que os filhos têm uma fralda ecológica com a mesma estampa da minha camiseta. Então seus filhos, eles são muito chiques. Isso, ele se veste. Isso na verdade não é uma camisa, são duas fraldas ecológicas que ele coloca assim em cima do peito. Nego Drama mandando um salve, salve, é nóis. Olha, foi por pouco e quase que não foi, né? Só passou, portanto, a manutenção da prisão, só não foi um escândalo ontem por conta da opinião pública. Se não fosse a pressão das redes sociais, da opinião pública, de jornalistas, de influenciadores, o resultado seria claramente outro. O que mudou os rumos dessa votação, o que fez, por exemplo, o PSD ser o segundo partido que mais deu votos pela manutenção da prisão, foi isso, porque estava assim arranjado, estava assim arrumado, tinha um esquema para liberar o cara. O Centrão e o Centro, eles estavam unidos junto com o bolsonarismo para tentar passar uma espécie de recado ao STF e, portanto, libertar o Brazão com aquela cascata de que a prisão preventiva não tem e ignorar os apelos para a questão da obstrução da justiça, já que soltar o Brazão é óbvio que ele ia voltar a obstruir a justiça, ou então ia fugir, né? Pior ainda. Mas estava assim, De Luca, tudo pronto para soltar o cara. E aí, como teve muita repercussão ruim antes da votação, um monte de deputado arregou. Essa é a realidade. Um monte de gente que ia votar para libertar na hora H voltou atrás. Então, perceberam também que não ia adiantar se abster, que também iam ficar com a pencha de quem soltou o Brazão, então acabaram são os mais covardes, né? Esse pessoal é o mais covarde, o pessoal que ia votar não e acabou não indo, né? Mas tudo bem. Vários, mas foram vários que fizeram isso, viu, De Luca? 28. E aí esses 20 tá nisso, esses 20 tá nessa conta, senão ia ser o contrário. Deixa eu trazer para você aqui, Guga, a lista pra gente comentar. Não vamos ler todos os 513 deputados, mas separamos os que votaram para soltar o Chiquinho Brazão. Fizemos um friso ali, em alguns especificamente. A lista está toda aí. Abílio Brunini, Alberto Fraga, André Fernandes, o deputado do Caneco. Inclusive eu falei hoje lá no N1 de manhã que Caneco na Paraíba, no Ceará, no Rio Grande do Norte é brioco, né? Pois que eu disse que eu ia explicar aqui no programa hoje para quem não sabia o que era. Bia Kicis, Carla Zambelli, Carlos Jordi, Carol de Tônia, não está sublinhado ali, mas tem a Dani Cunha, filha de Eduardo Cunha, delegado Éder Mauro, delegado Ramagem, Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gaia, não está ali separado também, mas tem General Pazuello nessa listinha, aí também de deputados, o Hélio Lopes, que é conhecido como Hélio Bolsonaro, ou Hélio Negão, é ele que se apresenta assim. Vamos para a próxima. Tem mais uma. A Júlia Zanata, aquela da coroinha de flores, como diria o nosso Chico Pinheiro. Tem mais ninguém de interessante? Não. Volta para o anterior, Vento, só para Ricardo Salles, tem né? Mais alguém ali que vale a pena? Marco Polon, Mário Frias. Mário Frias, não tá né? em amarelo, mas tá Marcel ali. Maurício Van do vôlei. Hatten,
Marcel Van Hatten, o cara que tem 35 anos, parece que tem 79. José Medeiros, que é um bolsonarista muito histriônico nas redes sociais. Pronto, pode ir para a próxima, Vento. Vai ver se a gente acha mais. O Nicolas Ferreira, o pastor Marcos Feliciano, Osmar Terra, Ricardo Salles, muitos ex-ministros do Bolsonaro aí votando. O Tony de Paula. O amigo do Guga. Quem? O Zé Trovão. O Zé Trovão, deputado que tem uma carreira muito extensa. O Zuco, Tenente Coronel Zuco também votou. E aí, Guga, eu queria fazer um destaque, queria que você falasse aí sobre essa galera que votou. Eu ontem, como à noite eu não tenho nada para fazer da minha vida, então eu fico no Twitter falando de bolsonarista, eu separei algumas das postagens dessa galera aí que votou para colocar um assassino, né, segundo as investigações da Polícia Federal, em liberdade. Bota aí o Gustavo Gayer 2022. A turminha do PT, do PSOL e do PT já mandaram, um abraço para a concordância, seus advogados dos direitos humanos defenderem o assassino que tirou a vida do jovem por causa de um celular. Aparentemente, defesa de assassino aí era um problema para ele. Vamos para a próxima. General Girão, General Big Spin. Não tenho bandido de estimação. Queremos a punição para todos que cometeram crimes. Ué, o que aconteceu de 2023 para cá? General Girão, o senhor mudou de opinião? Vamos para mais um, Vento. Delegado Éder Mauro, esse aí é o pior de todo. Comigo ladrão é tratado como bandido, seja ladrão de banco ou de dinheiro público. Deputado Éder Mauro, delegado Éder Mauro. Carol de Tone, 2022, presidenta da CCJ hoje, Guga. O Brasil não pode ser o paraíso da impunidade e da criminalidade. Ela fala das propostas dela, uma delas é: ajudei a aprovar o fim da saidinha dos presos. Carol de Tone. Acho que tem mais um? Tem mais um. Aí, ó. André Fernandes, o deputado raspa caneco. Isso é um absurdo. O lugar de bandido é na cadeia, diz o André Fernandes em 2019. Aparentemente o deputado mudou de opinião. Eduardo Bananinha. Bandido defende bandido. Afinal, eles podem ser os próximos presos. Post de 2019 também do Eduardo Bananinha. Carla Zambelli, como diz o pessoal do Medo e Delírio. Urgente, a PF vai investigar um conluio de agentes públicos para obstruir a investigação do caso Marielle Anderson. Tem que investigar mesmo. Quem protege assassino tem que ir para cadeia junto com ele, disse a Carla Zambelli em 2018. E a Bia Kicis aí, pra gente fechar esse... Não, tem mais dois. A Bia Kicis, o brasileiro fica estarrecido com esses crimes e com a soltura de criminosos que fiquem isolados na cadeia, disse a Bia Kicis em 2019. Tem mais. Abílio Brunini, Alberto Fraga, essa política do PT de passar a mão na cabeça de bandido levou o país a essa crise de segurança que estamos enfrentando. Deputado da bancada da bala, disse isso aí em 2016. Tem mais dois, eu acho, né? Tem o Carlos Jordi. Que guerra, seu hipócrita! O cara nem traficando estava. Você estava assaltando uma loja. Você queria o quê? Que a polícia deixasse o criminoso roubar? E aí ele conclui com: vocês são os maiores culpados por vagabundos como o assassino se sentirem protegidos. Disse aí o Carlos Jordi. Esse é o último. Em 2020. Aparentemente, Guga, essa galera tinha princípios morais muito sérios em defender a prisão de bandido, que bandido fique na cadeia. O que mudou nesse meio do caminho para essa galera? Por quê? Por que mudou? Agora acabou aquela cascata. Oficialmente acabou a cascata do bandido bom é bandido morto. Eles não podem mais sacar agora dessa frase, porque virou uma hipocrisia latente. Um tiraço no pé. Então, a partir de agora, pelo menos, a gente não vai mais ser obrigado a ouvir essa bobagem que eles usavam para justificar, geralmente, ataques violentíssimos, até justiciamento, né? Até os justiceiros eles justificavam. E agora, o que eles vão poder falar, né? Bandido bom é bandido morto, desde que não seja um aliado deles. Desde que não seja um político, um deputado, desde que não seja um miliciano, um brasão. Então não dá mais para sacar essa cascata, pelo menos isso. E fica exposta a hipocrisia dessa turma. Essa é a realidade deles. Eles falam uma coisa, fazem outra,
quem protege de fato miliciano, bandido, quem tem que estar atrás das grades, é essa turma daí que sempre fez esse discursinho hipócrita para atacar, na verdade, muitos que são marginalizados e que não deveriam ser tratados de maneira violenta, que não deveriam estar à margem do Estado e que estão. E aí eles tentam justificar com esse discursinho que agora vai por terra. Vocês estão dizendo aqui que eu vim trabalhar, ou eu tava doente mesmo, hoje tá tossindo bastante, hoje eu melhorei bastante. Obrigado pela preocupação com vocês, com a minha saúde. Falando que eu tava de Masked Singer ontem, mas gente, não era não, era a Laura Coach, vocês viram lá no traíra do William De Luca. A gente mostrou aquela Laura Coach, ela sim que meteu atestado hoje, não está, vocês ouviram a voz dela? Não, porque ela não está trabalhando hoje, Laura Coach meteu atestado. Os comentários de vocês aqui, o OSP, rolê com o De Luca, é só pauta quente? Pauta como? Pauta forte. Aqui é pautorando sempre. Não, acho que errei. O Jansec, bandido bom é bandido amigo do PL. Pau. Comunista de iPhone, frase da direita pra ser coerente. Bandido bom é bandido amigo da minha turma. Aline Gomes, bandido só se for do PT, se for do lado deles é preso político ou injustiçados. Eu, inclusive, Guga, ontem eu falei o seguinte, eu tô achando curioso, essa galera não dizia que o assassino da Amarela era petista, era do PT? Por que eles votaram pra manter o petista, Juro que eu não entendi. O Brazão não é petista, estão mantendo pra... Ele solto pra quê? Queriam soltar ele pra quê? O cara não era petista? O Rogério Correia, né, do PT de Minas Gerais, o deputado, ele fez, né, um post desse zoando o Nicolas. Ele pega exatamente um print do Nicolas dizendo que o Brazão é petista. E depois pega um outro print do Nicolas dizendo que tinha que dar um jeito de passar pano lá pro Brasão. E aí ele junta os dois e, claro, que acaba fazendo chacota do Nicolas. Tem agora há pouco no meu Twitter, eu postei esse print, mas essa é a piada do momento. Essa turma daí chamava o Brazão e a família Brazão de petista, e agora eles estão ali libertando um petista, né? A gente sabe que eles nunca foram petistas, fizeram campanha para o Bolsonaro na última eleição, são aliados políticos do Eduardo Cunha, que teve um momento que se aliou sim à campanha da Dilma, e agora tá aí, né? Mais uma hipocrisia que a gente expõe dessa turma. Agora, o interessante, como eu falei, é que o PT foi o partido, obviamente, que mais votou para manter a prisão, 64 votos. E aí o segundo foi o PSD, né, do Kassab, com 35 votos. O PSD foi quem, de certa maneira, estragou esse esquemão que estava armado para libertar o Brazão. Muita gente do PSD voltou atrás, ia votar para libertar e não votou. E o PP também, né? O PP do Arthur Lira, e o Arthur Lira junto com o Elmar Nascimento, é que estavam encabeçando esse movimento, né? O Elmar Nascimento é o sucessor do Lira na presidência da Câmara, é o nome que o Lira quer colocar. O Elmar é do União Brasil, o Lira do PP. O Arthur Lira, o PP do Arthur Lira, 12 deputados se abstiveram de votar, portanto, ajudaram o Brazão, mas 18 votaram para mantê-lo na prisão. Então teve uma galera do PP que também arregou. E foi isso que salvou os deputados de um vexame maior. O O.J. Simpson morreu, agora há pouco. Ó, não tem nada a ver com o tema do nosso programa, mas o O.J. Não, Simpson mas é bom morreu. falar isso. Mas traremos, já traremos mais informação. Laura vai botar no nosso roteiro aí mais pra frente pra gente falar lá no Macetado sobre a morte de O.J. Simpson. Recebi agora aqui até da CNN. Vamos agora, Guga. A gente não queria ter que mostrar essas coisas, mas o show de horrores que aconteceu ontem, tanto na CCJ quanto na própria sessão da Câmara dos Deputados. Vamos começar com Carlos Jordi, o deputado de baixa estatura em todos os sentidos, tanto altura quanto estatura moral. Vamos ver o que o Carlos Jordi falou na CCJ. No seu tempo. Houve um crime inafiançável? Houve. Um crime hediondo. Mas não houve flagrante. Não houve flagrante, Não há flagrante. Tudo bem. Tranquilo, suave. Suave, Guga. Só fuzilaram o carro de uma vereadora, mataram ela e motorista, quase mataram a assessora, mas tranquilo. Não houve flagrante. Vamos deixar o hediondo, inafiançável. Mas não teve flagrante. É demais, né? A retórica dessa galera. Enfim, é isso, eles precisam buscar um argumento racional, mas não existe. Isso aí é um esquemão que eles estavam fazendo, porque queriam mandar um recado, alguns deles queriam de fato intimidar o STF, mandar recado para o STF.
outros querem se proteger, se blindar para que não passe por uma situação dessa daí também. Tem gente que deve favor para a família Brasão, ou para o Eduardo Cunha, que é um grande aliado do Brasão, que está se movimentando também para salvar o Brasão. Então, tem que arrumar qualquer cascata, qualquer desculpa e pagar o mico que esse cidadão pagou. Esse foi um dos momentos mais ridículos de ontem. Uma das pessoas mais abjetas do Congresso brasileiro, o deputado Éder Mauro, também falou um absurdo indescritível, mas vocês vão poder assistir. Roda aí o Éder Mauro. O defunto, senhora presidente, não é nosso, é deles. Que eles procurem outro defunto a atribuir ao presidente Bolsonaro, porque este defunto não é nosso. Tá falando em Bolsonaro, obrigado, irmão? senhor presidente. E aí ontem os deputados ficaram putos lá, inclusive teve deputado que disse que essa fala do Éder Mauro merece um voto de repúdio. O Éder Mauro, que é pré-candidato a prefeito de Belém do Pará, inclusive, né? Um dos pré-candidatos aí que votou pela soltura do assassino. Aliás, ontem, Guga, a gente vai mostrar outros daqui a pouco, tem delegados, essa bancada da bala, delegado, capitão, aquela lista que a gente passou agora há pouco, o que mais tem lá é delegado, capitão, general votando pela soltura de assassino, né? Como o Éder Mauro, que é delegado. Ali, ó, coronel, delegado. Tudo que tem nessa lista aí é delegado e coronel. Cabo também. Cabo da polícia, capitão, sargento. tem de tudo aí. Capitão, a turma da polícia em peso. Não que todos fizeram isso. Parte dos que arregaram também são militares, enfim, da polícia ou são policiais. Tem alguns que carregaram, ou que, enfim, não quiseram embarcar nessa por terem consciência. Mas uma grande parcela, né, dessa turma foi nessa, porque é isso. Quem participou desse movimento, como eu falei, foi um movimento encabeçado pelo Arthur Lira, com o Elmar Nascimento e com os bolsonaristas. Os bolsonaristas queriam, muitos deles, intimidar o STF, o Xandão, ir para cima do Xandão, passar um recado para Alexandre de Moraes. Então usaram essa história sim, e aí você vai ver um monte de bolsonarista fazendo esse papelão. E quando o Bolsonaro manda, os que vivem da sombra do Bolsonaro obedecem. Então eles obedeceram o capitão. Quem mandou mesmo nessa turma foi o capitão. Foi ele que convenceu esses todos que são policiais, que são militares, mas que são acima de tudo bolsonaristas, a tomarem essa posição vergonhosa. Tem umas figuras menos conhecidas do Congresso que gostam de aparecer nesses momentos para passar vergonha, para a gente conhecer elas da pior maneira possível. Veja o que falou o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. Assim que o vento achar o vídeo, que vai acontecer em qualquer instante a partir de... Bárbaro, que gerou uma comoção social imensa, com uma repercussão na grande mídia. Porém, assassinatos bárbaros acontecem todos os dias. Tranquilo, no Brasil. Tranquilo. Nós temos aqui que discutir a legalidade da prisão. E vou a ela. É sobre ela que eu quero conversar. Uma outra coisa, Guga, que me chama muita atenção no discurso dessa galera, é que eles... O tempo todo que a gente fala que as pessoas que são presas têm que ser tratadas com dignidade, não pode ser torturado, não pode ser executado pela polícia. Tem lei, né? De quem vai preso no Brasil, seja por um assassinato, por 10, por tráfico, por agressão, por qualquer coisa. A pessoa tem que ser tratada com rigor da lei. A lei tem que garantir para ela que ela vai ser presa, vai punir vai pagar pelo crime que ela cometeu, mas dentro da lei, que a lei brasileira não permite pena de morte, não permite tortura, nem tipo de tratamento desumano. É isso que a gente sempre defende. Eu defendo, tenho certeza que você defende isso também. E aí, essa galera fala, não, vocês estão passando pano para bandido, quando a gente defende o texto da lei, o que a lei diz, que tem que tratar as pessoas dessa forma. Agora, curioso que para manter o Chiquinho, para tirar o Chiquinho Brazão da cadeia, o assassino da Marielle Franco, segundo a Polícia Federal, segundo as investigações, essa galera quer se ater ao texto constitucional, né? Aí o bandido bom, bandido morto, já não vale mais porra nenhuma, né? Não, o mais hipócrita é que quem é essa turma que está aí invocando a Constituição para libertar o Chiquinho, usando essa cascata de que está querendo seguir a lei? São os que estavam tentando dar um golpe um dia desse, cara. A maior parte dessa turma estava
apoiando esse movimento que resultou em Brasília quase sitiada e Congresso invadido, STF invadido, um golpe que chegou a ser consumado por alguns momentos. Então, essa mesma turma que agora fica com essa cascata, estou seguindo a Constituição, estava meses atrás, ano passado, ajudando a rasgar a Constituição, inventando minuta de golpe, ou distorcendo a interpretação do artigo 142 para colocar os militares no poder. Eles estavam indo exatamente contra a Constituição, buscando uma brecha para distorcer a Constituição, para atacar a Constituição, para atacar a democracia. Essas pessoas não seguem a Constituição. Eles estão usando isso aí agora só como argumento para poder justificar uma posição horrorosa, que é você libertar um assassino por interesse pessoal, ou para mandar recado para o STF, ou para pagar favor político. Essa é a realidade. Não tem ninguém defendendo a Constituição, estão se defendendo no máximo, é um bando de hipócrita que tentou dar golpe, uma grande parte deles. A gente tem mais alguns vídeos, acho que eu vou pular o último e vou mostrar o do Marcon, só que é o deputado do Quem Fuma 200 Baseados, ele mandou essa aqui ontem, Guga. Qual que é? É o Marcon. É o Estou para julgar se é constitucional. Esse aí. Eu não estou aqui para julgar se Brazão cometeu ou não o assassinato. Eu estou aqui para dizer se a sua prisão é constitucional ou não. Estranho o jeito que esse cara fala. Gritando. E aí essa galera acha que isso faz qualquer sentido. A gente vai mostrar daqui a pouco, para dizer que a gente não falou das flores, vamos mostrar a Erika Hilton e a Maria do Rosário também falando que a gente teve gente que fez defesas importantes lá. Mas a gente pediu pro Pedro Barciela contar pra gente como é que essa história toda bateu nas redes sociais desde ontem, porque o tema do Elon Musk vinha dominando o debate, né? A gente só falava de Elon Musk, vou falar sobre ele daqui a pouco aqui, infelizmente, também. Mas o tema do Chiquinho Brazão deu uma bagunçada aí na direita e na repercussão nos perfis da direita. Vamos ver o que o nosso Pedrinho Barciela mandou pra gente. Roda. Olá pessoal, prazer falar com vocês, pessoal do Rolê, pessoal que está acompanhando o Rolê ICL. A pesquisa que a gente trouxe hoje analisou qual foi a repercussão da votação de ontem entre canais e perfis bolsonaristas lá no Instagram. A gente usou como exemplo a principal publicação que veio desse campo, falando sobre o voto, que foi do deputado federal Carlos Jordi, deputado federal pelo Rio de Janeiro. E é interessante observar na publicação dele que ali 50% dos comentários vão estar de fato enaltecendo o fato de ele ter votado contra a prisão do mandante do crime contra a Marielle Franco. E esse apoio, esses 50% de apoio, eles estão atrelados ali à ideia de que estariam impedindo agora o que poderia ser no futuro a prisão de outros deputados bolsonaristas, então tentando justificar uma abordagem aí de que seria um enfrentamento contra o STF, abordagem essa que foi muito comprada por alguns setores da imprensa e que basicamente é a justificativa oficial adotada pelo bolsonarismo nas redes sociais para justificar a defesa do mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. Porém, a gente vai ter outros 46, 43% ali dos comentários que vão estar criticando o voto de Jordi, e é interessante que essa crítica ela vem em duas frentes. A primeira frente delas diz respeito, claro, à impunidade do caso, reclamando do posicionamento do deputado, mas há também uma espécie de crise, conflito interno ao bolsonarismo, quando eles exigem o mesmo comprometimento com outras figuras do campo, como foi com o deputado federal cassado, Daniel, lá também pelo Rio de Janeiro. Então, naquele momento, foi adotado um comportamento distinto por diversos parlamentares bolsonaristas, que nesse momento gera o questionamento e críticas internas da base bolsonarista que não consegue compreender por que naquele momento um deputado bolsonarista foi deixado e nesse momento um parlamentar como Brazão é defendido por esse campo bolsonarista. Beleza, pessoal? Mais uma vez, prazer falar com vocês. Até a próxima. Olá, pessoal. Prazer. Ter TDAH é ótimo que você fica anotando umas coisas que não tem nada a ver com o assunto. O Pedro organiza o livro por cor, você viu ele atrás dele? Achei organizado. E aí, Mas Pedro... essa pergunta é boa, né, Deluca? Por que abandonaram o Silveira, né? E aí, a galera tá apanhando Brasil? lá, Guga. Eles estão apanhando dos bolsonaristas mesmo, que estão dizendo porque que eles abandonaram o Silveira, e estão apanhando do campo progressista, porque a galera tá vendo uma oportunidade de falar. E aí, vocês estão sendo hipócritas de defender assassino? Parece que sempre que o bolsonarismo faz esses cálculos de posicionamento, sempre tem muito a ver com repercussão de redes sociais. Parece que nessa eles se deram mal, né, Guga? Mas pelo que o Pedro falou, né, 50% apoiou.
nos Mas, comentários do... mas é melhor do que a média, né? Os caras quase sempre apoiam maior que isso. 50% apoiando, 50% batendo, já é um número significativo também de críticas. Mas, claro, mas rolou mesmo, tá rolando, né, essa indagação dos bolsonaristas. Por que abandonaram o Daniel Silveira? Porque o Bolsonaro quis abandonar, meu amigo. O Bolsonaro naquele momento foi interessante. O Bolsonaro sendo atropelado. Ele primeiro tentou tirar o cara da prisão e depois teve um outro momento em que ficou melhor para o Bolsonaro simplesmente deixá-lo ali e parar de usar a força política dele em favor. Eu lembro disso. Foi uma escolha política na época. O Bolsonaro teve uma hora que deixou, que abandonou o Daniel Silveira. O Daniel Silveira está abandonado. Segue abandonado. E o Brasão não. Nesse momento eles quiseram usar essa história do Brasão como um movimento, mais um contra o STF também. Essa é uma das justificativas, né? Tem várias, não é só uma justificativa que leva essa turma a tantos nomes, né, tantos deputados a tentarem tirar um provável assassino da prisão. Agora, eles arrastaram, a Câmara arrastou para si agora essa crise, né, do Brasão. Querendo ou não, por mais que tenha se mantido a prisão, foi muito apertado o placar. A imagem da Câmara está manchada de novo. O Arthur Lira e o Elmar saíram como os grandes derrotados e o movimento bolsonarista, obviamente, também. Esses são os derrotados de ontem. Pelo menos o final não foi o final que eles queriam, mas a imagem de novo da Câmara está enlameada. Vamos, para não dizer que não falamos de coisa boa também, teve gente que ontem deu o nome, né? Só os comentários aqui, o Negro Drama e o Bostinho do Nicolas também votou contra. Tereza Cristina, quando a Zambelli vai pra cadeia junto com o Brasão, é o que a gente espera, né? Como é que a Zambelli não tá presa ainda? Aline Gomes, o deputado mais desafinado do Congresso, que é o Marcon. A Regina Almeida, agora eles são defensores do processo legal e direitos humanos. Quem te viu, quem te vê. O Júlio César, sabe, uma denúncia aqui. A Laurinha está de atestado, mas pelo menos ela respondeu no direct do Instagram, diferente de você, Will, que visualizou e não fez nada. Eu curto. Todas as coisas que você manda eu curto. Eu não respondo tudo, mas eu curto. O Edson Ventura, ICL é a nossa vez, nossa voz. É preciso realçar os hipócritas, as antigas afirmativas em nome da justiça. É isso mesmo. Vamos botar o nome desses arrombado aqui no programa, vamos mostrar mais vezes. Mas vamos falar também sobre quem deu o nome pro bem lá. A deputada Érica Hilton, o pessoal fala, ai, os identitários, ai, a esquerda identitária. Olha o que a esquerda identitária fez ontem lá na Câmara dos Deputados, metendo o dedo na cara desse bando de arrombado da extrema-direita. Roda, Érica Hilton. Os deputados estão dizendo, amanhã pode ser um de nós, só poderá ser um de vossas excelências se estiverem envolvidos com crime. Se estiverem vai mandar matar alguém, milícia, Eduardo? se estiverem envolvidos em homicídio. Aí, com certeza, pode ser um de vossas excelências. E talvez seja esta a preocupação dos deputados que não querem que esse processo caminhe. Talvez seja este envolvimento que estes deputados tenham com a milícia, com o crime, e por isso querem cobertar o seu comparsa. Porque não é possível que esta prisão tenha sido feita de forma leviana. Não se trata da decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas da unanimidade da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A Érica Hilton deu, assim, ela sempre faz ótimos pronunciamentos na Câmara dos Deputados, mas ontem ela deu o nome mais uma vez e fica a pergunta, né, Guga? Esse pessoal tá com medo porque ontem, inclusive, o próprio Eduardo Bolsonaro, na hora de fazer a defesa, falou isso. Não, daqui a pouco pode ser. Porque tá pensando em matar alguém, Eduardo? É esse o seu medo, irmão? Pois é, mas essa é uma das hipóteses, né, prováveis. Eles devem favor, muita gente deve favor aí para o crime organizado, sim. Tem muita gente ligada a miliciano. Inclusive a família Bolsonaro é a que mais homenageia miliciano. Então, não falta ligação entre grande parte dessa turma que fez esse movimento para liberar o Brasão com suspeitos de serem milicianos da pesada. O Bolsonaro, né, é o recordista de votos em áreas de milícia. As áreas de milícia do Rio sempre dão os votos para o Jair Bolsonaro, que você sabe como é que funciona esse jogo, a gente não é otário, então há uma ligação óbvia, há um movimento óbvio, e é isso, pode ser que eles estejam se autoprotegendo, sim.
Will, Oi. a Érica nunca passa frio. Não tolerarei, irmão. Aqui a Érica manda bem demais. E pra gente fechar só, tinha um monte de reações aqui, mas vamos ficar na parte boa pra fechar esse assunto com a parte boa. A deputada Maria do Rosário também reagiu a este momento. Vamos ouvir a deputada Maria do Rosário aí. Impressionante, porque foi difícil. É difícil pra gente ver uma parte deste plenário apoiando o miliciano. Nós estávamos falando aqui de 2 pessoas que foram mortas, de uma parlamentar, de uma mãe, de uma mulher. Para mim, o que a gente viveu hoje aqui é muito intenso. E quem votou para manter a decisão do Supremo Tribunal Federal dessa prisão, por todas as indicações que há de ser mandante do crime, esse parlamentar salvou, na verdade, a imagem e a vida deste parlamento, da Câmara dos Deputados. A Érica Rio, várias pessoas aqui, a Luciana Alves, Érica e Sâmia são porreta demais. A Sâmia fez um baita depoimento ontem também. A Sâmia que sabe o peso da violência dos milicianos no Rio de Janeiro, né? Perdeu o irmão muito recentemente em um crime muito bárbaro no Rio de Janeiro. A Xenobite, Érica manda ver com categoria. Marisa Neves, Érica sempre maravilhosa. Mas eu quero fazer um depoimento sobre a Maria do Rosário. Assim, eu gosto de muitos deputados, muitos parlamentares do campo progressista lá do Congresso, mas essa mulher que está aí na tela é a que eu mais admiro no Congresso brasileiro. Ninguém sofreu a violência do bolsonarismo por mais tempo e de forma mais violenta do que a Maria do Rosário, que sofre até hoje a violência dessas pessoas. Então fica o meu abraço aqui para a deputada Maria do Rosário, uma das mais importantes parlamentares que a gente tem nesse país e é uma das que mais sofre a violência do bolsonarismo. Desde antes, quando o Bolsonaro era só uma caricatura, ela já sofria a violência do bolsonarismo. Pré-candidata a prefeita de Porto Alegre, desejo toda a sorte a deputada. Olha, é aí que a violência contra a Maria do Rosário começou há muito tempo atrás. Então, um grande beijo para a deputada Maria do Rosário. Ontem, Will, de quem sou muito fã. Na hora que saiu o resultado, a gente estava fazendo ao vivo, né, no N2. E bem na hora que saiu o resultado, ela deu uma reação, assim, um respiro de alegria. A reação dela, assim, foi incrível, assim, na hora, aquele olhar de esperança nela, foi legal de ver o olhar dela, assim. Bom demais, né? E é isso, assim, uma baita parlamentar, a gente tem várias, a gente citou a Sâmia, a Érica, Érica Cocai, Érica Hilton, muitas deputadas muito guerreiras. Guga, vamos fechar esse tema? Mais algum comentário sobre isso? Sobre a Maria do Rosário? Sobre a Érica? É isso, uma guerreira mesmo, as duas, e parabéns aí pela força delas nessa luta contra uma galera que ataca da maneira mais covarde possível as mulheres, as pessoas trans, enfim, é uma turma realmente fascistoide e elas batem de frente com os fascistas. Falando em fascistoide, vamos para o nosso macetada de notícias. Falando em fascistoide, falaremos sobre ele, o Kiko dos Foguetes, o Elon Musk, ou Elon Mosca, como chamou o nosso deputado Chico Vigilante, deputado distrital, muito bem ontem lá na Câmara Distrital. O MPF, o Ministério Público Federal, encaminhou um pedido ao Tribunal de Contas da União para que seja suspenso imediatamente qualquer contrato que eventualmente possa ter sido feito entre o bilionário Elon Musk e o governo brasileiro. Foi solicitado pelo subprocurador-geral da República, Lucas Rocha Furtado, que não é o nosso Lucas Rocha aqui de CL, pelo fato de um magnata ter violado a soberania nacional brasileira ao atacar as instituições como o Poder Judiciário e Executivo, além de ter afirmado que não cumpriria determinações judiciais. Não vai ter Tesla nem um plano cerebral do Brasil, pessoal. Muita calma. O Furtado diz no pedido enviado ao TCU, que eu sempre leio como teu cu, seria o caso do tribunal analisar a possibilidade de essa rede flagrantemente antissocial, o Twitter, ser proibida de atuar no país, haja visto que seus usuários, que incentiva os usuários a utilizarem ataques como meio, usar os usuários como meio de ataque à democracia brasileira. Então, parece que deu ruim para o Kiko dos Foguetes aí, o Elon Musk.
um pedido do Ministério Público Federal. E o Xandão, o cachorro do Supremo, falou pela primeira vez sobre esse assunto ontem. Vamos ver o que disse Xandão, Guga. Rapidamente, nossa questão aqui é de agradecer a Vossa Excelência e hoje as palavras do eminente decano, o ministro Gilmar Mendes, e reiterar, presidente, que tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro. Rapidamente, nossa questão aqui é... O ministro Alexandre de Moraes falou pela primeira vez sobre essa história aí que, por enquanto, o Elon Musk não dobrou a aposta que já está dobrada, triplicada, quadruplicada, mas o ministro Alexandre deu o tom, né, sem nenhum ataque, de forma muito serena sobre esses ataques que o Elon Musk tem promovido. O Musk ainda está blefando de vez em quando aí no Twitter. Aí falou, recebi aqui da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, né, um pedido para revelar, para explicar essa história da pressão da justiça brasileira por dados que seriam inconstitucionais, que estariam violando a lei brasileira. Ele voltou a blefar falando isso, mas ele não explica nada, ele não apresenta evidência de nada, ele não diz quem foi que pediu para ele essas informações. Pode ter sido o Nicolas Ferreira dos Estados Unidos, um deputado trumpista qualquer, entendeu? Não significa nada isso. O Gustavo Gayer dos Estados Unidos pediu. Aliás, essa história é tão patética que as fontes que o Musk está usando para atacar o Xandão são esses idiotas. Aí ele usa o Alan dos Panos, o Alan dos Santos. Aí ele usa o Paulo Figueiredo. A fonte desse cara, ele chama de jornalistas perseguidos, são esses trolls da internet que fazem parte de uma milícia digital, esses deputados que eram trolls que foram eleitos. Hoje de manhã a gente trouxe a Estela Aranha, uma especialista de direito digital, e aí a Estela estava contando pra gente que um desses pedidos, o Demore também hoje de manhã estava falando pra gente, um desses pedidos é que o Felipe Neto fez um pedido de reunião com esse novo capítulo do Twitter Files, né? Bosta nenhuma esse Twitter Files, todas pessoas que não são jornalistas, fazendo um monte de bobagem, que o Felipe Neto tinha pedido uma reunião, mas não tem comprovação de que essa reunião tenha acontecido, denunciando o Alan dos Santos, que o Alan dos Santos fez um tweet dizendo que o Eriksen, aquele jogador que teve um ataque do coração durante uma partida, ele tinha tinha tomado vacina da Pfizer e por isso ficou mal, depois foi desmentido. O Felipe Neto queria uma reunião com o Twitter para falar, cara, não dá para manter esse tipo de coisa na plataforma, mas não fizeram a reunião, e aí a resposta os advogados do Google lá do Twitter falaram, é melhor não fazer reunião, porque a gente não vai fazer reunião com a direita, não vai fazer com ninguém progressista. Tá certo, é uma troca de mensagens que não faz sentido nenhum, não tem denúncia nenhuma, e o nome do Alexandre de Moraes não aparece em nenhum lugar dos e-mails. Isso é o que é o mais maluco de tudo. E ninguém tá repercutindo muito essa história, né? A imprensa deveria estar usando esse caso para mostrar o quão patético é esse Twitter Files. Essa história do Felipe Neto escracha essa piada que é esse jornalista e essas bombas que estão sendo jogadas pelo Musk. O Musk usando o Kim Paim do jornalismo americano, um sujeito que é uma piada, que é uma chacota, que é um conspiracionista, que é um sujeito que não tem a menor credibilidade e não sabe fazer jornalismo, usando esse cara para espalhar um monte de bobagem, um monte de informação que não diz nada, como essa do Felipe Neto, que não chegou a nada, que não aconteceu nada, e ele joga no ar para parecer que, olha,
A esquerda estava se movimentando, tinha uma conspiração da esquerda. Olha que essa história do Felipe Neto é um belo exemplo do quanto não vale nada esse Twitter Files, e a imprensa deveria, obviamente, estar expondo essa piada que foi, mas quase ninguém está dando esse caso do Felipe Neto. A grande mídia não está dando. Explorem isso, porque isso acaba com a credibilidade desse Twitter Files. Ontem também teve uma conversa, um Space, né, que é um podcast ao vivo lá que fazem no Twitter. O Elon Musk participou de um Space organizado pelo portal de extrema-direita Space da Liberdade. Contou com a participação de vários procurados da justiça, como o Alan dos Santos, e alguns que... só nessa imagem, metade do Código Penal brasileiro já foi infringido. Tem Nicolas, Alan dos Santos, Ana Paula Henkel e Eduardo Girão. Esse primeiro que tá aparecendo, Mário, que só tá Mário, que eu esqueci o sobrenome, esse é um dos maiores disseminadores de fake news da extrema-direita mundial. Ele não é brasileiro, e esse sujeito ele é tão pateta, ele é nível Musk de informação, né? Que aí ele tava jogando há pouco uma imagem do Gustavo Gayer, falando que o Gustavo Gayer era o representante do Brasil na União Europeia, na ONU, e que estava na ONU entregando os crimes que são cometidos contra o Brasil. O Gayer, olha o nível desses idiotas. O cara pega o Gayer, fala que representa o Brasil na ONU e que está desmascarando a ditadura do... O Gayer! A fonte desses caras, Gayer, enfim, a fonte desses caras, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, eles estão na mão da milícia digital. Eles estão usando exatamente a milícia digital, que está sendo investigada aqui no país, porque tentou dar um golpe espalhando pandemia, espalhando fake news contra a urna. Essa milícia digital é a fonte de informação do Musk e desse idiota chamado Mário, que eu esqueci o sobrenome, e que esse tem uma repercussão gigantesca. Do armário. Era melhor que fosse. Vamos ver o trechinho desse Space aí pra gente comentar e mudar de assunto, que eu não aguento mais falar do Elon Musk. I think the people of Brazil ought to know that there is tá legendado, vocês estão vendo a legenda aí, você não precisa ouvir. Ele fala esquisito, né, o Musk, ele fala um jeito meio esquisito, né? Será que não parece o Darth Vader. And the elected representatives of the people of Brazil, parece that's who should be in charge. Falando. Isso, parece judiciary is there to execute upon the law, but not to make the law. Não vou mais ouvir, não. Cansei de Elon Musk. Eu acho que eu mudei alguma coisa do roteiro aqui. Ele disse que existe abuso de poder do judiciário brasileiro em um grau extremo e que nunca viu nada dessa magnitude. Ué, o cara não tinha negócio com a Arábia Saudita? Conta aí pra gente como é que funciona lá na Arábia Saudita. Mas eu preciso, antes de mudar de assunto, mostrar este vídeo pra vocês. Se você... Ontem o nosso Bernardo Cotrim, aqui do nosso ICL, mandou esse vídeo no nosso grupo do ICL, e eu falei, cara, se eu sofri nesse vídeo, todo mundo vai sofrer comigo, porque eu gosto de... Aqui é socialismo, eu socializo alegria e tristeza com vocês. Digam pra mim se vocês já viram um nível de sabugice, de viralatismo tão grande quanto Edward Bigspin, Eduardo Girão, ontem no Senado Federal. Por favor, apreciem. Uma mensagem para o Mr. Elon Musk. Elon Musk. My name is Eduardo Girão. Eduardo Girão. I'm a senator from Brazil. My name is Eduardo Girão. I speak from the plenary of the Senate of this country. Sensacional. Now, to thank you for your support for free speech in Brazil. Your positions against authoritarian decisions. Authoritarian decision. E com isso. Não, pode tirar. Authoritarian decision. Não. Authoritarian decision. Você já viu alguma coisa desse tipo aí, Guga? Já, com o Joel Santana, eu já assisti uma vez. Mas era na Copa, não era no Senado, velho. Pelo amor de Deus.
Não, o Joel Santana foi menos zoado que esse aí. Alguém conseguiu agora superar o Joel Santana. Eu ia chamar ele de inglês Joel Santana, eu vou chamar o Joel Santana de inglês Girão a partir de agora. E o pior disso, Guga, é que inglês ruim não é um problema. Ninguém é obrigado a saber falar inglês. Se você não sabe falar inglês, tudo bem. Se você não sabe falar inglês, faz o curso de CL aqui. Faz o curso de CL, que tem um curso de inglês maravilhoso. Mas, cara, você é um senador brasileiro, seu arrombado. Fala português com o homem, se você quer falar com o homem. Cara, que não manda um bagulho absurdo. Ia mandar um authoritation, velho. Acabou com a história. Authoritation, velho. Acaba com a credibilidade de qualquer discurso. O authoritation, você não consegue mais prestar atenção em nada. Você fica com o authoritation na cabeça. Não repita mais authoritation. Nós temos mais 2 matérias que precisamos passar. Chega de falar de Elon Musk, eu já não aguento mais esse assunto. Eu espero que amanhã a gente não tenha mais essa pauta pra falar dessa desgraça. Oi. Falando ainda nessa vibe de fake news, ontem, né, tava todo mundo falando dessa votação e a gente parou pra assistir uma concorrente aí de direita e o assunto da concorrente era que vão fazer um L ponto pro Lula para carros voadores, que vai custar 700 mil reais, enfim, nem lembro, mas era para carros voadores. Faz todo sentido. Só se fala em outra coisa, inclusive. Excelente. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre a morte do O.J. Simpson, né? Do ex-jogador de futebol americano, morreu aos 76 anos em decorrência de um câncer. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre esse assunto. Aí, ó. A concorrente de direita que a Bianca falou pra gente. Mas tem 2 assuntos que eu preciso passar, nem que seja rapidinho. O primeiro deles é o roteirista do Brasil zoando a gente em relação a tudo. No último sábado, o presidente da CPI das apostas esportivas, o senador Jorge Cajuru, fez uma propaganda de bet em um programa de entrevista que ele apresenta numa emissora de TV. O merchan rolou no intervalo do programa, no qual o entrevistado estava entrevistando junto à senadora Leila Barros o ministro Fernando Haddad. Tá aí a propaganda. A gente vai mostrar tipo um trechinho da propaganda? A Bet Esporte esquenta o jogo. Na Bet Esporte você encontra as melhores cotações para esquentar a partida e tornar tudo mais emocionante. Tá bom, já fizemos. A gente já fez propaganda da Bet Esporte. O Cajuru, depois das críticas óbvias, né? Disse que a empresa não patrocina ele, mas patrocina a TV. Não é um patrocínio para mim, é para a TV, disse o Cajuru. Além disso, antes de divulgar a empresa, o Cajuru disse que procurou sobre a empresa e disse que ela é uma empresa séria, não tem denúncia. Disse também que, caso surja alguma coisa contra, irá se pronunciar. O presidente da CPI das casas de aposta, Guga. O Cajuru, ele por conta da diabetes, ele tem um problema de visão. E, teoricamente, o Cajuru não era cego, não enxergava quase nada, né? Ele está conseguindo enxergar bem o texto, pelo menos está conseguindo ler o texto, pelo menos a visão do Cajuru, pelo jeito, não está tão ruim assim. Mas Cajuru tinha que ter lido que está fazendo propaganda de uma casa de aposta, não é possível. Como é que você, presidente da CPI, a visão não é a visão, você sabia o que estava lendo. E tem que, não pode, não dá. O cara que é o presidente da CPI, que está investigando casas de apostas, não pode estar ligado a uma casa de aposta, não faz sentido. Mais uma, a gente já está partindo para os gragomilos finais aqui deste programa. Já vou falar sobre o O.J. Simpson, mas queria dizer que o PRTB, Guga, desistiu de lançar o Padre Kelmo como candidato a prefeito de São Paulo. Desistiram. Não dá, não sei o quê. Que pena. O PRTB São falou, Paulo chora. Falaram, é uma ideia ruim, né? Colocar o padre de festa junina como candidato a prefeito. Não vamos lançar. Aí eles tiveram uma ideia excelente, Guga, que é lançar ninguém mais, ninguém menos do que Pablo Marçal, o coach, que já falamos várias vezes aqui. Ele se filiou no partido antes do fim da janela partidária, no sábado, dia 6. A pré-campanha terá motes como o empreendedorismo, o resgate de valores da política séria e a inclusão social. De acordo com o presidente do partido, Fernando Araújo, eles avaliaram que seria o nome mais adequado que o Kelmon. O Marçal, lembrando que em 2022 se lançou como pré-candidato à presidência, mas o PROS negou o registro dele como candidato. Aí ele se lançou como candidato a deputado federal,
teve 243 mil votos, uma votação enorme para um deputado federal, mas o TSE indeferiu o registro da candidatura. Só fica a dica, né, Guga? Se ele quiser levar alguns eleitores para passear no meio do mato, no morro, não vão, né? Porque o risco de você ficar perdido e morrer é grande. Ou vai, né? Porque se segue esse cara, merece também. Agora, PRTB, né? Pelo jeito, para você virar candidato a presidente pelo PRTB, você tem que ser um charlata. Ou um coach charlata, ou um religioso charlata. Sinceramente, eu acho um pouco de viagem. Porque não dá para levar a sério nenhum desses dois. Um finge que faz milagre, os dois fingem, né? Pelo menos o Pablo Marçal finge até que milagre faz. Já tentou levantar uma cadeirante, dando uma bica nela praticamente, mas tentou levantar uma cadeirante. Então, são dois sujeitos polêmicos, que para muita gente tem essa imagem de pessoas que são fakes, que são falsas, mas que pelo jeito esse é o pré-requisito para ser candidato pelo PRTB, né? Então, vemos agora o Pablo Marçal puxando o tapete, furando os olhos do padre Kelson, como diria a Soraya. O candidato padre. O pior é que vai ter gente que vai votar nessa criatura. Não, com certeza. Por isso que eu falo, merece ser levado por ele. Leva pro morro esses teus eleitores e deixa eles lá, vai, Marçal. Estamos já chegando no finzinho do programa, só a gente falou no começo do programa sobre a morte do O.J. Simpson, né? Então vamos trazer um pouquinho mais de informações para vocês sobre este tema. Eu estou tentando achar no roteiro, eu perdi, mas eu vou achar, enquanto isso eu vou falando como se nada estivesse acontecendo para eu conseguir achar aqui o negócio do O.J. Simpson. Achei. O ex-jogador de futebol americano, O.J. Simpson, morreu aos 76 anos em decorrência de um câncer. Ele jogou no Buffalo Bills, foi um dos grandes jogadores, né, de seu tempo, atuou na trilogia Corra que a Polícia Vem Aí, em outros filmes, né, também virou ator depois. Em 94 foi acusado do assassinato de sua ex-mulher Nicole Brown e de seu amigo Ronald Goldman. Foi absolvido após um longo julgamento que recebeu grande destaque da mídia mundial. Em 2008 ele foi condenado por assalto à mão armada e sequestro em Las Vegas e ficou 9 anos na prisão. Em 2017 passou a cumprir pena em regime aberto. Pra quem não conhece, Guga, a história, tem uma série, é do Netflix a série, né? American Crime History. Tem lá The People versus O.J. Simpson. É uma baita série, tem livro também. É uma série de televisão. Eu acho que tem no Spotify. Depois eu confirmo pra vocês onde é que dá pra assistir. Mas tem, foi a primeira temporada dessa série, The People vs. O.J. Simpson. Pra quem não conhece, baita história, é um personagem, né, Google? Um personagem do esporte mundial e também que virou um personagem das páginas, trocou as páginas de esporte pelas páginas de polícia. Pelo menos morreu assassinado, né? Enfim, viveu um tempão. E, claro, uma vida polêmica, parou na prisão algumas vezes, outras vezes que era para parar, não parou. E é isso, né? Triste, uma história triste a desse cara. Mais uma história de alguém que era um herói e no fim terminou como um vilão. E com isso, vocês assistam a série, se vocês gostaram, depois vocês falam pra gente aqui. Essa série é muito boa, tem outras temporadas boas também, como o assassinato de Gianni Versace. É do Netflix a série, pode assistir no Netflix. Com isso, Google, eu vou aproveitar para fazer um convite para vocês, meus pequenos anjos, convite em português, aqui não vai ser em inglês, mas hoje é o último dia para você assinar o ICL, virar assinante do nosso Instituto Conhecimento Liberta e levar para casa o mega pacote de presentes que inclui o livro O Animal, The Social Animal, o Animal Social, um dos livros mais vendidos no Brasil na área de administração e negócios, que tem o prefácio do nosso Dudu Moreira, inclusive, este livro. Levar o livro O que os donos do poder não querem que você saiba, o primeiro da trilogia sobre capitalismo de Dudu Moreira, e Os Engenheiros do Caldo, Giuliano da Empoli, o jornalista italiano Tempo Veritate, que falou sobre fake news, baita livro sobre fake news, sobre como é que funciona essa máquina de desinformação do bolsonarismo e da extrema-direita mundial.
este mega pacote, o pacotão do Arthur Lira, como diria o Lucas Rocha, só vale para quem se inscrever como membro solidário, que doa uma bolsa integral de estudos do ICL para quem não pode pagar. Você vai falar, Guga, mas a pessoa vai fazer isso aí para ganhar só 3 livros? Não, você vai ganhar os livros, mas o que você vai ganhar mesmo é acesso aos mais de 250 conteúdos exclusivos da nossa plataforma. Tem filme, tem documentário, tem reportagem especial, tem série, aula de idioma, curso, tem um monte de coisa. Vai poder rever a aula histórica com o Elliot Aronson, que a gente teve no último domingo, e também vai ter acesso ao novo curso que vem aí no ICL, com o psicanalista Christian Dunker, um dos maiores nomes também na área, violência simbólica e destruição do cotidiano. O psicanalista Christian Dunker, a aula estará à disposição em breve. Então hoje é o last day, o último dia para você entrar aí, roleicl.com.br. Qual é o link, Guga Noblar? roleicl.com.br. Ajude a gente a pagar nossos boletos. Vocês aí virem membro solidário através deste link do nosso Programete, para nós continuarmos existindo, não sermos demitidos e irmos morar na rua, eu, Guga Noblar, os meus 4 gatos, minha mãe e a mulher do Guga e as 2 filhas. Com isso, terminamos o programa de hoje. Amanhã, Guga, estamos juntinhos, eu e você e eu aqui, neste programa. Um beijo para você. Que delícia. Até amanhã, meu querido Deluca. Até amanhã, toda essa audiência linda e essa equipe maravilhosa é nóis. Tchau, Guguinha. Tchau, Bianca. Um beijo para você também, meu bem. Um beijo, gente. Amanhã o Guilherme Bessa volta, tá? Será mesmo que volta esse vagabundo? Não sabemos. Se ele não meter um atestado, amanhã ele tá de volta. Mandar um beijo para nosso chat, Gordão Jogadas. Quem mais? O Victor Ferreto, não conheço. Regina, Luciana Mello, Vivian Lopes. Quem mais? Silvana Alves, OSP, Marcelo Calazans e todos vocês. Amanhã estamos de volta. Fim do programa. Tchau, roda a vinheta. Acabou o programa. Acabou. Já imaginou você ter uma história de luta que inspira não só o seu país, não só o seu continente, mas o planeta inteiro? Ernesto Che Guevara é considerado o líder revolucionário mais popular de todos os tempos. E o seu rosto e suas ideias ainda correm o mundo, inspirando as pessoas a lutar por um mundo mais justo. A Leida Guevara, filha de Ernesto Che Guevara, conversou com a gente no ICL e contou a biografia do seu pai que você nunca ouviu. No dia 21 de abril, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, o ICL traz um encontro histórico. Para você participar é gratuito, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E aí, aprender aquilo que nunca foi contado sobre essa, que é uma das figuras mais importantes do nosso tempo. Te vejo lá.